pessoal, nós vamos fazer uma aula relacionada ao conteúdo do terceiro caderno, sobre o corpo humano. Importante que você faça o acompanhamento. O corpo humano, ele é constituído por diferentes partes, entre elas os nervos, os músculos, os ossos, os órgãos e etc. Cada parte do corpo é formada por inúmeras células que apresentam formas e funções definidas. Além disso, existem os tecidos, órgãos, sistemas, os quais funcionam de modo integrado, podendo comparar o nosso corpo com uma máquina complexa e perfeita, com todas as suas partes funcionando em sincronia, ou seja, funcionando ao mesmo tempo. O corpo considerado a anatomia humana, onde a anatomia é a área da biologia que estuda as estruturas do corpo humano, incluindo os sistemas, órgãos e tecidos. Importante observar que são chamados de níveis de organização do corpo humano, iniciado pelas células, onde elas passam a analisar a estrutura do corpo, podendo ser afetada geneticamente pelo ambiente e pelo corpo, iniciando pelas células, os tecidos, os órgãos, aparelho e o sistema, que no caso é o organismo. O corpo humano é dividido em três partes fundamentais, essas três partes básicas: cabeça, tronco e membros, levando em consideração que os membros podem ser chamados de membros superiores e membros inferiores, como podemos destacar a imagem aí. Corpo, né? No corpo, a descrição anatômica, considera-se que o corpo deve estar em posição ereta, ou seja, de forma reta, onde ele esteja em pé, com o rosto voltado para frente, onde os membros superiores, que no caso são os braços e antebraços, estejam esticados paralelos ao tronco, onde a palma da mão deve estar voltada para frente e os membros inferiores devem ficar unidos. E pode-se chamar de anatomia, ou seja, pois o corpo está de uma forma ereta, reta, o sistema anatômico formado. Depois nós temos os níveis de organização. Os níveis de organização são divididos em 5 fatores importantes que nós vamos destacar. Onde o corpo é formado pelas estruturas simples, como as células, até as mais complexas, como no caso são os órgãos, iniciando pelas células, tecidos, órgãos, sistema e organismo. Porém, o corpo ele possui trilhões de células, né? E esses níveis de organização do corpo humano, cada uma delas possui estruturas que consistem em um nível hierárquico, até a formação do organismo, em que é a parte mais complexa. Depois, nós temos a forma de como compreender cada estrutura dessas que fazem parte dos níveis de organização do corpo humano. Primeiro, sobretudo, são as células. A gente diz que as células são as estruturas formadas por 3 partes básicas, como no caso a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. A membrana plasmática fica na parte externa da célula, o citoplasma, onde pode estar situado o material genético, e o núcleo, que é o centro de referência principal da célula, onde cada corpo pode variar as suas células quanto à forma de estrelada, alongada, cilindrada, e também ao tempo e ao tamanho relacionado à vida. As células ósseas, por exemplo, elas duram vários anos, enquanto as células da pele, né, do corpo humano, elas precisam ser renovadas dentro do prazo de 35 a 45 dias. Depois nós temos os tecidos. Os tecidos, eles começam com uma única célula, né, porém chamado de unicelular. A partir daí, essas células começam a se partir, ou seja, fazer uma divisão, formando novas células, e no qual o corpo consiste a ter muitos tipos de células diferentes com suas funções. As células, elas trabalham em conjunto, né, ou seja, em grupo, estão organizadas de maneira integrada
desempenhando juntos uma função determinada. E a partir de então, esse grupo, esse agregamento da união da quantidade de células, esses grupos celulares, eles formam o que nós chamamos de tecidos. E depois nós temos os órgãos, né? Os órgãos, os tecidos e as células, da mesma forma, um com o outro, eles se agrupam, se agregam, onde o conjunto de tecidos se desempenham determinadas funções e recebe o nome de órgão. Em geral, um órgão ele é formado por diferentes tipos de tecido. Então, vários órgãos formam o corpo humano. Entre eles, podemos destacar alguns que são muito importantes, além dos demais, como coração, pulmão, cérebro, estômago, intestino, fígado, pâncreas, rins, os olhos, baços e etc. Lembrando que a maior parte dos órgãos em que está localizada, em que eles estão localizados, são na região do tronco. E a pele humana, ela é considerada o maior órgão do corpo humano. Aqui nós temos os sistemas. Diz que os sistemas eles são o conjunto de órgãos que atuam de modo integrado, como o sistema respiratório, muscular, ósseo, cardiovascular, urinário, e que cada um deles possui funções específicas, porém de um modo integrado, onde um depende do outro para o seu funcionamento. E nós temos o organismo. O organismo é onde vai estar circundado os diversos sistemas são formados pelos órgãos e aonde vai fazer todo o procedimento reativo, ou seja, a reação de parte daquilo que o corpo absorve com o decorrer do tempo. E o corpo humano ele é formado por diversos sistemas. Entre eles, vamos destacar alguns aqui, onde esses sistemas eles poderão ser chamados de sistemas respiratório, circulatório, digestório, cardiovascular, circulatório, muscular, nervoso, reprodutor, linfático, ósseo, etc. E onde cada um desses sistemas eles possuem funções diferenciadas uma das outras. Como o primeiro que nós vamos destacar é o sistema respiratório. O sistema respiratório nada mais é o sistema responsável pela absorção do oxigênio do ar e da eliminação do gás carbônico retirado das células. Como foco principal, aqui nós vamos ter a reação que deve ser trabalhada pelos pulmões. No caso, é a parte principal do sistema respiratório. Depois, nós temos o sistema circulatório. O sistema circulatório ele é responsável por conduzir elementos essenciais para todos os tecidos do corpo, como o oxigênio para as células, os hormônios que são liberados a partir das glândulas endócrinas, e para os tecidos a condução do dióxido de carbono para ser eliminado também dos pulmões, além da circulação do sangue. Depois nós temos o sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular, um dos seus principais órgãos é o coração, onde ele é formado pelos vasos sanguíneos, as artérias, no caso as artérias, as veias, os vasos capilares e o coração. O sistema cardiovascular é o sistema ou sistema circulatório, como queira ser chamado, é responsável pela movimentação sanguínea do corpo humano, seguida de algumas funções, como no caso é responsável por transportar o oxigênio e nutriente para todas as partes existentes no corpo. E depois nós temos o sistema digestivo. O sistema digestivo ele é responsável pela digestão dos alimentos, transformando-os em moléculas menores que serão absorvidas pelo organismo, ou seja, em partículas menores. Ele é formado pelo tubo digestório, caso a boca, faringe, esôfago, estômago, entre os órgãos, caso da língua, dos dentes, e é responsável pelas partículas menores em relação
ao que deve ser feito no processo digestório, no caso, os alimentos. Os alimentos eles precisam ser quebrados e iniciado pelo primeiro passo, que é adentrar no tubo digestório pela boca. Depois nós temos o sistema muscular. O sistema muscular, ele estabiliza e ajuda a sustentar todo o nosso corpo, contribui na produção dos movimentos, ajuda também a regular a temperatura corporal e auxilia no fluxo sanguíneo. Então, é uma das partes que incrementa juntamente com o sistema esquelético, que é o sistema muscular. E depois nós temos o sistema urinário. O sistema urinário ele é formado pelos rins e pelas vias urinárias, uretres, bexiga e a uretra. Ele é responsável pela produção e eliminação da urina, de modo que filtra, né, as impurezas relacionadas ao sangue, ou seja, elimina o procedimento da urina, que é o sistema urinário. Depois nós temos o sistema esquelético. O sistema esquelético ele é o sistema responsável por proteger os órgãos internos e desempenha um papel importante nos movimentos juntamente com o sistema muscular e articular, ou seja, que é a articulação dos demais sistemas dentro do corpo. Então, o sistema esquelético é aquele que faz com que o corpo torne-se ficar de uma postura ereta. E também possui os ossos do corpo humano. O corpo humano ele é constituído por 206 ossos, independente de que tamanho o indivíduo seja. Então, o corpo ele possui 206 ossos, levando em consideração que cada um desses ossos, além dos que estão aqui citados, eles possuem características específicas. Aqui a gente apresenta apenas uns e que podem ser observados demais em decorrência do tempo da pesquisa no qual pode ser feito. Os ossos da cabeça, que é o crânio e a face, os ossos do pescoço, do ouvido, do tórax, o abdômen, os ossos, no caso dos membros, que vão ser subdivididos, inferior e superior. Os ossos da cabeça, a cabeça ela é formada por 22 ossos, sendo 8 no crânio, né? 2 parietal, 2 temporal, 2 occipital, além do que vai acontecer em relação das mandíbulas, né? Depois nós temos os ossos do pescoço. O pescoço ele possui apenas um único osso, onde esse osso é chamado de ióide, e os ossos dos ouvidos. O ouvido ele possui 6 tipos de ossos. Como a gente identificou que o corpo possui 16 ossos, o menor osso constituído no corpo humano ele está no ouvido, chamado de estribo. Então, o ouvido ele possui 6 ossos, 2 chamados de bigorna, 2 martelo e 2 estribo. Então, o estribo é o menor osso do corpo humano. Depois nós temos os ossos da mão. Os ossos da mão correspondem ao segmento terminal de membro superior, através da continuação do punho e que termina com os dedos, onde os ossos da mão são constituídos por 27 ossos, e que eles trabalham de forma simultânea em conjunto. E que com os demais sistemas, além dos músculos e suas articulações, eles permitem manuseio e tocar em objetos. E os ossos da costela, como no caso nós temos aí, que é a formação dos tórax, né, onde o corpo tem a parte externa, costelas flutuantes e a cartilagem. E os membros, eles são constituídos por membros superiores e inferiores, como nós já destacamos no início, que nós podemos observar. São os 3 tipos de partes básicas constituídas no corpo, cabeça, tronco e membros, mas o que nos leva em consideração aqui são somente os membros. Então, são membros superiores e membros inferiores, que aí cabe destacar aonde faz parte esse tipo de membro e saber quais são os ossos que correspondem a esses membros. Os membros inferiores nós podemos destacar como parte principal aqui alguns ossos importantes que nós chamamos por outros tipos de nome. Porém, cientificamente, nós podemos destacar, como no caso da perna. Nós temos uma legenda que corresponde à numeração. Número 1, o osso do quadril, fêmur, a pátela, né, que é ali onde faz a dobra do joelho, no caso de um membro, a fíbula, tíbia, o pé. Nos membros superiores, os braços, a mão, o antebraço, nós chamamos de cana. Os ossos podem ser chamados de rádio, clavícula,
enfim, é importante destacar esses ossos sobre esses membros. E aí eu gostaria de deixar para vocês que vocês pudessem assistir, para complementar a explicação do conteúdo, um documentário chamado de Máquina do Tempo. Ele está disponível no YouTube. É muito importante que você possa assistir, né, destacar e fazer acompanhamento em relação a esse conteúdo que a gente destacou. E no mais, agradecer pelo tempo e a oportunidade em que vocês puderam assistir essa videoaula, fazer bom uso, a comparação com os conteúdos que foram destacados. No mais, desejar bons estudos, fazer as atividades da melhor forma possível e um grande abraço.